Sexta-feira, 23 de maio de 2025, culto aqui na empresa Usinagens Afonso, na presença do meu amigo Ricardo. Quem fala é o André, pai da Vitória, da Pietra e da Antonella. E hoje nós iremos tratar de um assunto muito importante, que é a fé. Mas antes, permita-me fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por este dia, pela vida, por tua graça e tua misericórdia. Senhor, hoje nós falaremos de um assunto muito importante, a fé. Que o Senhor possa falar aos nossos corações através do teu Espírito Santo. Que essa mensagem não seja vã, mas que seja de muita utilidade para quem estiver ouvindo. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Gostaria de abordar um assunto muito importante, que é a fé. E desde já, quando eu falo fé em Jesus Cristo. Qualquer pessoa pode ter fé em alguma coisa, mas a fé em Jesus Cristo. Ah, Recentemente, eu passei por duas situações em que eu fui perguntado por que algumas pessoas entendem que precisam ser perdoadas e outras não. E uma outra situação em que uma pessoa ficou com muito medo diante de um possível diagnóstico de uma doença muito séria, no caso era meningite. E por que que isso tem a ver com a fé? Porque a fé ela vai ajudar-nos a entender tanto a primeira resposta, por que que algumas pessoas entendem que precisam ser perdoadas através da fé, e outras, umas enfrentam situações muito complicadas pela fé, mas em alguns momentos nós, digamos assim, ficamos com medo. Mas vamos lá. O que a Bíblia nos diz que é a fé? Hebreus 11, 1 diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Vivemos a era da ciência, em que a ciência parte do princípio da prova. É isso porque eu estou te provando. Embora ela seja repleta de dogmas. Por exemplo, a matéria é escura. Mas voltando aqui para a palavra de Deus, a fé é isso. É o firme fundamento daquilo que se espera e a certeza, a prova daquilo que não se vê. Outra coisa que eu quero chamar a atenção nesse início é a fé, Ricardo, é um rudimento, é uma premissa na vida do crente. Não existe um crente que não tenha fé. É uma contradição. Está escrito em Hebreus capítulo 6, versículo 1, diz: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos, não lançando de novo o fundamento. Quais fundamentos? O arrependimento de obras mortas e a fé em Deus. Ou seja, o arrependimento de obras mortas e a fé em Deus é a premissa. Vou dar um exemplo de premissa. Preste atenção quem estiver me ouvindo, que essa parte é muito importante. O que é premissa na economia? Gaste mais do que ganha. Se você Não, perdão, gaste menos. Gaste menos do que ganha. Se você gastar mais do que ganha, você vai ter problema. Ou seja, é uma premissa. Invista para o futuro. É uma premissa. Diversifique os riscos. Não coloque todos os ovos num cesto, porque se ele quebrar, você vai quebrar todos os ovos. Ou seja, isto é uma premissa. Na área familiar, presença é mais importante que presentes. A comunicação sincera, o diálogo é fundamental para a vida familiar. O exemplo é mais importante do que as palavras. Premissa. Na área da ética, temos algumas premissas. Faça o certo mesmo quando ninguém estiver vendo. Respeite como gostaria de ser respeitado. Seja responsável por suas escolhas e decisões. Premissas. E na área da saúde? A prevenção é o melhor remédio. Premissa. O corpo e a mente são dependentes, interdependentes. Premissa.
Se não adianta nada você ter um corpo são e uma mente doente. E não adianta nada ter uma mente sã e um corpo doente. Outra premissa. A disciplina supera a motivação. Né? A disciplina ou o talento. A disciplina supera o talento. São premissas. Vamos voltar aqui para a premissa da fé. Ou seja, a fé tem premissa e a fé é uma premissa. Amém. Eu tenho uma frase, Ricardo, que diz assim: a fé te faz um herói. Inclusive, em Hebreus capítulo 11, a gente tem o heróis da fé. Mas é o amor, é a postura que te faz um santo. Então, a santidade é um tópico em paralelo com a fé, mas hoje a gente está falando de fé, ok? Voltando aqui, a questão da fé como uma premissa. Em 2 Pedro 1, 5, 7 diz assim: vós também, pondo nisto toda a tua diligência, acrescentai à vossa fé, ou seja, tem fé? Tem. Então você tem que somar a virtude, o conhecimento, a temperança, a paciência e o amor. Amém? Então a fé, premissa. Mas aí agora vem a pergunta, André, beleza. Mas como eu aumento a minha fé? Hebreus 12, 2 diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Ou seja, agora não falando que a fé é uma premissa, mas falando das premissas da fé, a fé tem a premissa de que Deus é o Todo-Poderoso, Jesus Cristo é o nosso Senhor, e o Espírito Santo nos convence e inspira a palavra de Deus para que nós entendamos. Então, como a palavra, outro trecho diz que a fé vem pelo ouvir. Romanos 10, 17 diz: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, como? Respondi. Mas alguém pode falar assim, André, mas por que eu preciso de fé? Eu sou cristão, etc. Eu creio em Deus, creio em Jesus, mas por que eu preciso da fé? Hebreus 11, 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Acho que todos nós já ouvimos essa primeira parte. Mas olha a segunda parte, que legal, Ricardo. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. A gente viu aqui. E que recompensa aqueles que o buscam. Não tem problema nenhum a gente saber que o final da fé é um local cheio de coisa boa, que vai, em primeiro lugar, a nossa salvação, o perdão e a salvação. Mas já aqui na Terra, bênção na área da família, bênção na área da saúde, cura, libertação, ok? Eu não quero me adiantar aqui, mas fica, quem estiver ouvindo, fica até o finalzinho aqui que a gente vai ver o final dessa história, ok? Quem aqui nunca ouviu? A tua fé te salvou, a tua fé te curou. Fé. Amém? Bom, dando continuidade, Efésios 2:8 diz que pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, dom no sentido de presente. Ou seja, a graça de Deus, a graça de Jesus, a providência, a salvação, a gente só tem acesso pela fé. Ou seja, quem é mais importante? A graça ou a fé? Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Se sem fé você não tem acesso à graça, olha a importância da fé. 2 Coríntios 5, 7 diz: porque andamos por fé e não por vista, por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que cremos. E aqui, o Ricardo e quem estiver me ouvindo, eu vou dar um combo, passando bem rápido. 4 vezes na palavra de Deus que fala que o justo viverá pela fé. E ao longo do áudio a gente vai entender o que isso significa. Ó, Abacuque 2,4, o justo pela sua fé viverá. Gálatas 3,11, porque o justo viverá pela fé. Romanos 1,17, mas o justo viverá pela fé. E Hebreus 10:38, o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. E olha 1 João 5,4, porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então aqui, se eu fosse um vendedor, acho que eu já teria vendido, né?
Negócio fechado, Ricardo? Você viu a importância da fé, Rosinha? Fé. Então, mas vamos lá. Apenas recapitulando, premissa da fé: Jesus é o Filho de Deus, a salvação é pela fé em Jesus. Jesus morreu e ressuscitou para nos redimir. O arrependimento é essencial. O Espírito Santo habita em nós e o amor a Deus e ao próximo é o maior fundamento. São premissas na nossa fé. Eu gostaria muito, Ricardo, de ler o texto em que Pedro anda sobre as águas, mas não vamos fazer isso hoje. Mas, para mim, na Bíblia, o episódio em que Pedro está no barco e Jesus o chama, no meio da tempestade, ele tem aquela coragem de Mateus 14, de 22 a 32. Isso, Mateus 14, de 22 a 32. Está no meio da tempestade. Mateus 14, de 22 a 32. Exatamente. Aí, que... João anda sobre a água. Não, Pedro. Pedro. Pedro, seu burro. Ele tem a coragem, porque estava todo mundo com medo. Ele foi. Então, olha só a importância da fé. Tenha fé. Vá. Ele andou. Ele não só teve coragem e caiu. Pulou do barco e afundou, mas ele teve fé. Não. Ele andou. Só que veio a dificuldade. E aqui eu vou dar uma de pastor. Todo mundo que está me ouvindo, você na semana passada colocou um ponto. E eu tenho os meus. Quem estiver me ouvindo deve ter um ponto em que você está assim, eu preciso de fé, eu vou fazer o que preciso fazer, eu tenho fé em Jesus. Talvez a gente afunda no meio da nossa caminhada. Mas aí Pedro, ele nos ensinou outra coisa interessante. Ele não falou assim, João, Tiago, me ajudem. Ele clamou por Jesus. Então ele pode ter falhado em ter olhado ao redor, olhado a circunstância, chegou a afundar, mas ele teve o mérito de clamar a Jesus, e Jesus o resgata e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Poxa, Pedro estava andando sobre as águas e tomou um homem de pequena fé, hein? Será que você que está ouvindo aí no meu áudio, tá? Deus está te falando? Homem de pequena fé. Ei, você que achou que o diagnóstico do médico não, você que se autodiagnosticou, estava num surto. Mulher de pequena fé, tenha fé. Às vezes a gente fica preocupado antes da notícia ruim. Amém? Mas agora vamos passar aqui bem rápido, porque estamos indo para o... Que horas são aí? Vamos lá, estamos no último quarto da pregação. Alguns aceitam o perdão de Jesus, outros não. Falta de fé. Alguns já passaram por maravilhas, mas sentem medo. A gente vê aqui, a gente lembra do episódio de Elias, né? Ele orou, desceu fogo do céu, mas depois ele teve medo. Falta de fé. Alguns permanecem com a postura independente do que vem. Me vem aqui o exemplo de José, preso. Ele manteve a postura dele. Temos os heróis da fé, Ricardo. Um capítulo dedicado aos heróis da fé. Abraão é conhecido como o pai da fé, porque hoje a gente ter fé em função dos ensinamentos que a gente recebe é fácil, mas Abraão foi o primeiro. Ele creu ao ponto de ter um filho na sua velhice, impossível, e ainda indo sacrificar Isaac. Amém? Os espias não entraram na terra prometida por falta de fé. Apesar de terem passado pelo Mar Vermelho, visto milhares de dezenas de milagres, eles falaram, não tem como. Ou seja, Deus não gosta de uma postura de falta de fé. Mas vamos embora. Vamos fazer um negócio dinâmico aqui. Outro comentário importante. A fé, Ricardo, não é nem o início nem o fim. Ela é o meio. Tudo começa com arrependimento e a gente aceitar a mensagem da cruz, de Jesus Cristo. O Espírito Santo entre nós. Aí nós temos que mostrar o arrependimento e apertar o botão da fé. Só que aí a gente tem que ter o ânimo para perseverar, porque vai vir chumbo grosso. Eu tenho fé, minha vida é boa. Não. A fé é para andar no mar turbulento. E aí a gente alcança a promessa. Amém? Vamos embora. Tem outro problema aqui da idolatria.
Se a gente tiver fé em coisa errada, aí tem um dos pecados, eu tenho para mim que para Deus o pior pecado, da idolatria. Tem o pecado sexual, o pecado da avareza, o pecado da destruição do corpo, o pecado da maldade, o pecado da. Enfim. Mas para Deus, a idolatria é aquele pecado que a gente peca contra Deus. E tem muita gente que fala assim: não, eu sou cristão, mas eu faço A, B, C, D, E, F, G, H, coisas que contradizem. Não é isso? Todo mundo acha que tem fé, mas não é dessa fé que nós estamos falando aqui hoje. A fé sem obras é morta, é um outro tópico também. Eu tenho fé, mas eu sou ruim, mentiroso, eu roubo. Isso não é ter fé, gente. Um outro comentário, Ricardo, indo para o fim. Olha que interessante. Nas bem-aventuranças, bem-aventurados são os humildes, os que choram, os que sofrem, os misericordiosos, os pacificadores. São 8 bem-aventuranças. Não tem bem-aventurados os que têm fé. Mas o meu ponto é através da fé que nós evidenciamos a humildade, a mansidão, a misericórdia, confessamos os nossos pecados e, enfim, um tópico especial para você: ensinar as crianças. Ensinar as crianças desde novinhas a terem fé. E ensinar a criança a ter fé é a coisa mais fácil. A criança acredita em tudo. Você lê o livro de Gênesis, que você fala que os animais estavam ali com Adão. Elas falam, é isso mesmo. Conforme a criança vai ficando adulta, ela vira cética. Só que Jesus falou, se tornem com as crianças. A gente tem que ter a pureza de coração de uma criança. Amém? Outra coisa para terminar, estou terminando. A fé é um escudo. Tem um hino lindo que fala por toda a minha vida. Aí fala, escudo. A fé, segundo Efésios 6, as armaduras, né, da salvação. A fé é o escudo. E agora, indo para o final mesmo. Tem um livro, Ricardo, talvez você não conheça, do autor C.S. Lewis. Ele fez aquele filme Nárnia, o Leão, a Águia, etc. E ele escreveu um livro chamado Cartas para um Diabo Aprendiz, que trata de uma instrução, né? O autor ele se colocou no lugar do diabo, ensinando os diabinhos a como devam agir. Vale você um dia lê-lo, ok? E eu separei duas frases aqui importantes, que é o seguinte. O final dessa história, quem estiver me ouvindo, é o seguinte. A gente começa com uma fé fraca. Conforme vai passando, a gente vai fortalecendo a fé. E a faixa preta é quando a gente tem uma fé inabalável, irracional, ou seja, que foge a qualquer tipo de razão, uma fé confirmada, uma fé que independe da circunstância. E olha que interessante, no livro, o C.S. Lewis escreve. Agora, ó, peço que quem estiver me ouvindo faça um exercício do diabo escrevendo uma carta para os diabinhos, ok? Ele diz assim: as orações oferecidas em estado de aridez, de sequidão, são as que mais agradam a Deus. No livro ele não cita Deus, não, mas eu vou citar aqui para ficar mais didático. As orações oferecidas em estado de aridez são as que mais agradam a Deus. Se a única coisa presente é a vontade de andar, Deus fica feliz até com os tropeços. Eu não sei se quem me ouviu conseguiu pegar a mensagem. É o seguinte: com Deus, a questão não é se a gente cai ou se a gente está de pé, mas é a vontade de sempre estar andando com Ele. Isso que é a fé. Em outro trecho, ele diz assim: nunca a nossa causa corre tanto perigo, o diabo falando, como quando um humano que já não deseja mais, ele já não deseja mais, mas ainda assim pretende fazer a vontade de Deus, que o diabo fala nosso inimigo aqui. Olha em volta para o universo do qual todo traço de Deus parece ter desaparecido e pergunta por que foi abandonado, mas ainda assim o obedece. Então o diabo está falando: olha, ferrou para a gente se o camarada olhar ao redor
se sentir totalmente abandonado e ainda assim continuar obedecendo. Terminando mesmo, Ricardão, agradeço por sua paciência. A gente tem que pedir a Deus memória para lembrar as coisas boas que Deus já fez por nós. E 2 comentários. O livro de Salmos não tem a palavra fé, mas no livro de Salmos tem: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei. Tem: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção em nome do Senhor. Diz que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Amém. E outros trechos maravilhosos. E agora, para terminar mesmo. E Jesus, André? Como é que é essa história da fé e de Jesus? Olha só. Em Mateus 9:22, Jesus diz para a mulher com fluxo de sangue: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Para o cego Bartimeu diz: vai, a tua fé te salvou. Para os 10 leprosos, Jesus disse: levanta-te, a tua fé te salvou. Para a mulher pecadora, que estava ungindo os pés de Jesus, ele disse: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Para o centurião, ele disse: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Para a mulher cananeia, que curou a sua filha endemoniada, diz: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. Aquela mulher que disse no episódio das migalhas de pão. Para o paralítico que desceu do telhado, disse, vendo-lhes a fé, disse: homem, os teus pecados te são perdoados. Para a tempestade acalmada, Jesus disse: por que temeis, homens de pouca fé? Aqui no episódio do Pedro, disse: homem de pouca fé, por que duvidais? Para a filha de Jairo: não temas, crê somente, e ela será salva. Eu te digo, Ricardo, tá? Em relação à sua filha, não temas, crê somente, faça o que precisa ser feito, e ela será salva. E se tiverdes fé como um grão de mostarda, nada vos será impossível. Acerca da figueira que secou, se tiverdes fé e não duvidardes, tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. E tá ótimo. Por hoje é só. Palavra dada. Onde eu quero chegar com tudo isso, quem estiver me ouvindo? Nós possamos agradecer a Deus pela nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível vencer o mundo. A fé sem obras é morta, né? Todo mundo pode falar que tem fé, mas a fé tem que ser evidenciada com ações. Tomemos muito cuidado para não idolatrarmos, colocando a nossa fé naquilo que não é a fé em Deus. E é isso, preparando para momentos difíceis, porque a nossa fé ela é provada, né? Deuteronômio 8:2 diz que Deus levou aquele povo no deserto para testar, tentar, humilhar, provar, para saber o que estava no coração. Palavra dada, sexta-feira, 23 de maio de 2025, e toda a honra e toda a glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Amém.